Oi, gente. Eu sou Rosa Maria. Eu sou morena, tenho 1,62 m de altura, tenho cabelos castanhos de tamanho médio, olhos castanhos. Estou vestida com um vestido longo na cor areia, com um lenço laranja, uma sandália laranja, no ambiente de sala de estar, onde nós temos ao fundo cortinas azuis, 3 convidados, 2 do sexo feminino, 1 do sexo masculino, e no centro uma mesinha com um jarro de flores e um pouco de água, né? Vocês devem estar perguntando o porquê de eu estar me apresentando dessa maneira. Mas nós estamos aqui para falar sobre o Abril Marrom, que é o mês de prevenção à cegueira, que é uma campanha promovida pela oftalmologia para debater esse tema e chamar a atenção da sociedade a respeito da importância da prevenção para que, quando possível, o processo da cegueira não se instale. É importante salientar que 3% da população mundial apresenta esse problema. E, por isso mesmo, o São Lucas Day Hospital, que é um hospital especializado na área de oftalmologia e otorrinolaringologia, além de especialidades afins, tendo como seu representante aqui na roda de conversa Dr. Júlio Auriche, que é o responsável técnico. Ele é especialista em retina e vítreo, tanto na parte clínica como na parte cirúrgica, assim como da ACID, que é a Associação Conquistense de Integração ao Deficiente, com a presença dos seus representantes, a presidente Alana, que também é professora, e a professora Patrícia. E juntos vamos debater sobre essa temática, a cegueira. Boa noite, doutor Júlio, boa noite, Alana, boa noite, Patrícia. Eu vou começar aqui primeiro pedindo para o doutor Júlio se apresentar, né, e falar um pouco sobre o porquê dele ter abraçado essa campanha, que é o Abril Marrom. Boa noite, Rosa, boa noite, Alana, Patrícia, boa noite a todos. Bom, eu estou vestido com a calça bege, uma camisa e um sapato marrom e uso óculos. Como você disse, eu sou oftalmologista, trabalho em Vitória da Conquista há mais de 20 anos e a importância de abraçar a campanha do Abril Marrom é de trabalhar a prevenção, trabalhar também o acompanhamento e fazer com que as pessoas tenham uma visão mais atenta para a sua saúde ocular. Eu comecei esse assunto, né, fazendo a minha descrição, o doutor Júlio também fez a descrição, e agora eu vou falar para a nossa convidada, a Alana, que é presidente da ACID, está aqui conosco. Alana, fala aqui para a gente por que a gente começou esse debate dessa maneira. Bom, primeiro, né, quero agradecer a oportunidade aí que o hospital, a Clínica São Lucas, né, está trazendo essa temática extremamente importante para a população de um modo geral. E feliz por a gente ter iniciado esse bate-papo com essa descrição maravilhosa de doutora Rosa, doutor Júlio, e que essa é uma ferramenta que ajuda muito a pessoa com deficiência visual, que está aí assistindo a live, que às vezes fica alheia à informação de quem está falando, informações como características físicas, do tipo de roupa, de vestimenta que a pessoa está usando, até mesmo do ambiente que essa pessoa está. Então essas informações, a ferramenta, essa tecnologia da audiodescrição é extremamente importante para nós, pessoas com deficiência visual, que a gente sabe que a maior parte das informações são alcançadas através da visão, né? Então a gente não tem isso, por isso que essa ferramenta é importante demais para nós. Patrícia, fala um pouco para a gente assim, o que significa a ACID, para quem não conhece aqui em Vitória da Conquista, para quem está em casa tem a oportunidade de compreender o significado da instituição. Boa noite, doutora Rosa, doutor Júlio, boa noite a todos. É muito bom estar aqui, né, participando deste debate, e falar sobre a ACID nos enche de alegria, porque somos profissionais da ACID e levantamos uma bandeira, né, da inclusão, de estarmos levando essa questão do acesso às pessoas com deficiência ao conhecimento, ao desenvolvimento. Então a ACID é uma instituição que há 33 anos foi criada em Vitória da Conquista
por amigos, pessoas com deficiência, que queriam ter uma forma de estarem lutando, né, em busca de direitos. Inicialmente, eram direitos relacionados à acessibilidade e à questão arquitetônica. Então, o direito a entrar numa agência bancária, ir a um posto de saúde, a um hospital. E isso foi se estendendo a questões educacionais, políticas, dentre outras. E hoje nós vemos que o papel da CID na sociedade é de realmente permitir que a pessoa com deficiência ela tenha acesso a todos os espaços da sociedade, né? Todos os espaços. Então, assim, derrubar realmente as barreiras, né, de que a pessoa com uma deficiência, com uma limitação, não pode ter acesso. Então, a nossa bandeira é que isso não aconteça, e sim que as pessoas tenham acesso. A associação, ela abrange não só os pacientes com deficiência visual, mas todas as outras categorias de deficiência também. Isso. A gente sabe que as instituições, as associações, em cada lugar, né, do mundo, as pessoas elas se organizam, como você mesmo disse, né? A associação ela começou com um grupo de amigos e foi desenvolvendo os seus trabalhos. E em Salvador a gente tem instituições maiores, Rio de Janeiro, São Paulo. A associação daqui, ela tem uma relação direta, algum tipo de parceria com algum tipo de instituição desse tipo? Ou é uma coisa, vocês estão aqui apenas nesse universo de Vitória da Conquista? Como é que funciona isso? Aí fiquem à vontade para quem, né, tiver a palavra no sentido do conhecimento maior, que possa estar nos ofertando esse conhecimento. Eu vou falar um pouquinho e aí depois Paty complementa. Né, a título de parceria para a gente encaminhar os profissionais para capacitação, vamos dizer assim, ou para estar se atualizando, a gente não tem, mas a gente tem parceria, por exemplo, com a Fundação Dorina Noil, né, que fica em São Paulo. Então a gente faz um trabalho que tem uma rede de leitura inclusiva que engloba outras instituições nessa parte mesmo do acesso à leitura, à cultura. Então a gente tem essa parceria com a Fundação Dorina e aqui em Conquista com o Senac, né? Esses dias mesmo a gente foi beneficiada com uma campanha do Lacre do Bem. Então, a gente tem essas parcerias e aí Paty complementa. Isso. Em relação à formação de profissional, né, os profissionais que atuam na CID ou outros profissionais que buscam a instituição, nós fazemos capacitação também, mas nós buscamos capacitação com o Instituto de Cegos da Bahia e com o CAP também em Salvador, que onde iniciou os trabalhos realmente aqui na Bahia com a formação de profissionais, professores, né, da área educativa para trabalhar com pessoas com cegueira e baixa visão. Uma curiosidade, eu queria ouvir do Dr. Júlio a experiência dele, né? Porque a gente sabe que quem fica na linha de frente do atendimento, na área de medicina, muito fica, e aí eu falo com experiência própria, a gente sempre fica na linha de frente do atendimento. Então a gente fica na trincheira, tanto da prevenção quanto do processo curativo, quando é possível. Mas eu queria ouvir, assim, de um profissional da área, se ele tem uma experiência específica nesse setor. Se, por exemplo, a experiência dele no período de formação, ele teve a oportunidade de ir num grande centro, também contribuir para a gente aqui da experiência dele desse universo, que é justamente daquele paciente que não está no consultório, que faz parte do universo da vida do cotidiano dele, porque é com isso que ele lida, mas ao mesmo tempo está inserido na sociedade. Então, Rosa, enquanto eu fiz a minha formação no Rio de Janeiro, eu tive a grata experiência de conhecer o Instituto Benjamin Constant, que fica em Botafogo. Era uma atividade extracurricular, e lá eu vi como era feito o trabalho de reabilitação dos cegos naquela instituição. E também no estado de São Paulo, na capital, eu tive o prazer de visitar o Dorina. Mas eu conheço mais o Instituto Benjamin Constant. Sobre esse processo todo que a gente está conversando, só para que quem está em casa a gente possa contribuir, né, com os processos informativos. Como é que funciona? Eu vou me restringir, apesar da associação estar vinculada a várias formas de deficiência, a gente vai trabalhar o motivo do Abril Marrom, que é justamente a deficiência visual. Como é que é esse processo? Todas as idades podem ser acolhidas? Como é que é o processo de uma pessoa, por exemplo, uma criança que nasce com a deficiência visual,
qual o papel da Associação de Vitória da Conquista nesse processo, para que quem está em casa possa ter esse processo informativo, né, ter essa informação. Como é que funciona, Alana? Fala aqui pra gente. Você que tem sua história de vida, né, todo o seu contexto, pode estar falando com propriedade de fala. Como é que seria isso, né, esse passo a passo? Na verdade, quando eles chegam, né, a pessoa chega procurando a instituição, a primeira coisa que a gente pede, né, um documento que não pode faltar é a questão do laudo. O laudo médico, porque é o laudo que vai dizer quanto, né, como está, a condição clínica da visão dessa pessoa, e a partir daí a gente começa a trabalhar e faz um cadastro, a gente atende de segunda a sexta, os 2 turnos, aí a pessoa, né, escolhe qual é o melhor horário de seu atendimento, o melhor dia. A gente trabalha assim com um esquema mesmo de horário, porque é praticamente um atendimento individualizado. E a gente tem como foco mesmo, como objetivo do trabalho, essa autonomia, a habilitação e a reabilitação de pessoas com deficiência visual, porque a equipe ela é toda formada por pedagogos e que são especialistas assim, na área da deficiência visual, no que diz respeito à habilitação e à reabilitação. Então a gente recebe crianças, a nossa menorzinha, ela tem 3 meses, é uma criança de Brumado, né? Chegou para nós esse ano, ela veio encaminhada de uma neuropediatra, neurooftalmo de Itabuna, para Vitória da Conquista e para a CID, né? Então a gente só consegue perceber a referência do trabalho que a gente faz aqui na região e a nível também de estado. E aí a menorzinha tem 3 meses e a mais velha tem 90 anos. Nós recebemos, temos lá muitas pessoas assim, acometidas por diabetes, com descolamento de retina, a retinopatia, né, diabética, pessoas que perdem a visão e acreditam que acabou para elas. Então a gente tem esse papel também de dar uma injeção de ânimo, de mostrar para a pessoa que existem formas de você viver sem esse sentido, né, que acaba nos limitando. E aí, quando você traz essa fala da criança, né, do bebezinho, existe dentro da associação, aqui na cidade, alguma rede de apoio para essas pessoas, por exemplo, as que são daqui, assim, é o fluxo apenas do ir e vir, fazer inscrição, os proformes, mas quem é de fora? Existe algum suporte da associação com alguma outra instituição para acolhimento dessas pessoas, para ficar num período ou não? São as próprias famílias que vêm com suas próprias condições. Como é que funciona assim, isso? Tem algumas pessoas, por exemplo, Brumado, Condeúba, que a gente faz a declaração para o município, né? E aí, normalmente, essas pessoas, elas vêm reguladas pelo carro das suas secretarias, né, de saúde. Ela vem com esse carro e aí, lá na CID, a gente dá esse suporte, porque tem o café da manhã, tem o almoço, tem o lanche, tudo servido dentro da instituição para a pessoa e também para a família, né? Que muitos quando vêm com o seu acompanhante, né? Então a gente dá esse suporte e a gente faz essa comunicação, né? Faz esse esclarecimento para o município da importância dessa pessoa estar passando por essa reabilitação, visto que alguns municípios ainda não têm uma instituição como a nossa. Isso é muito pertinente para quem está em casa, porque a gente sabe que Vitória da Conquista funciona como centro de referência da região sudoeste, não só da Bahia, mas também do norte de Minas, né? Então, ter esse ponto esclarecedor sobre a possibilidade de, dentro do próprio sistema, ou talvez o sistema único não, mas pelo próprio município, existirem ferramentas legais para que essas pessoas possam ter essa experiência aqui dentro da associação é importante para a comunidade, porque às vezes algumas pessoas estão em municípios menores e não têm esse conhecimento de como que ele pode alcançar, né?
tem a pessoa em casa. Então eu acho que essa fala é importante, Alana, para que a gente leve essa informação e que as pessoas possam buscar, né, esse caminho da melhor forma. E como você colocou, a CID, ela funciona como papel não só de inserção do processo educacional, mas também do acolhimento nesse processo desse passo a passo. Porque é uma construção, né, regular, com processos específicos para que isso avance. Então, quem está de fora é uma oportunidade. Agora sim, eu queria ouvir a respeito dessa fala, né, de Alana. Ela falou especificamente da instituição, mas eu queria primeiro ouvir o Dr. Júlio e depois voltar para a CID para a gente poder falar desse lugar que é a pessoa que perde a sua visão, seja por uma perda onde ela já tenha o processo quando nasce e não tenha a experiência de perceber o universo através dos olhos orgânicos, né? Porque a gente pode perceber o mundo, a Alana bem sabe, de várias outras formas, através de outros sentidos, né? Então eu queria ouvir de Dr. Júlio, assim, a experiência dele como oftalmologista e as dificuldades que ele tem, por exemplo, no consultório, quando ele se depara com uma pessoa que ele precisa, por exemplo, uma criança, vou pegar o exemplo do bebê de 3 meses, onde você precisa dar esse diagnóstico da cegueira para uma família, ou daqueles pacientes, por exemplo, que chegam para você com patologias que, se fossem prevenidas, o paciente não chegaria a um processo de perda de visão, e ainda assim você se depara, dentro do seu tempo de formado, com pessoas que perdem a visão porque algumas coisas poderiam ter sido feitas por vários motivos e não foram realizáveis. Então, eu queria ouvir de você qual a sua dificuldade no consultório em lidar como profissional, óbvio, tecnicamente, mas assim, o seu olhar como a pessoa, Júlio, dentro desse contexto. Porque deve ser muito difícil dizer para a família, né, ou dizer para um paciente. Então, Rosa, a gente faz uma formação sempre procurando ajudar no sentido de fazer a pessoa ver, né, enxergar, se possível manter a visão que ela tem e, se possível, recuperar. Algumas vezes nós somos bem-sucedidos, como uma cirurgia de catarata ou um descolamento de retina, mas muitas vezes não é um fator só, é a junção de fatores. Um paciente com diabetes e que tem longo tempo de diabetes e não tem condições de manter o seu controle, ele pode evoluir para um quadro de cegueira. Mas especificamente quando você está com aquele paciente ali que apresenta um quadro de cegueira recente, não é fácil você transmitir aquela informação para a família, para o paciente, e dizer a ele que ele não vai ter mais condições de enxergar. Você tem que transmitir a informação de uma forma verdadeira, simples, né? Mas deixar bem claro para essa pessoa que, para você, né, no caso para mim, não é o fim, né? A cegueira nunca será o fim para mim. É óbvio que nós lutamos muito para que elas possam ter a recuperação plena. Mas diante do fato inevitável da cegueira instalada, após darmos a notícia ao familiar, e eu penso que é sempre mais difícil quando é uma criança, ou sempre é mais difícil quando é algo súbito, porque quando você vai perdendo progressivamente, de uma certa forma você vai lutando, mas vai aceitando a condição limitante, porque aquilo vai limitando a você ao longo dos dias, meses. Então você vai, penso eu que seria menos complicado do que um trauma, onde você tem uma pancada e de repente, de um dia para o outro, você não tem mais a capacidade de enxergar. Então você informando isso, né, dessa incapacidade, eu sempre tento fazer o paciente entender que existem caminhos que ele possa seguir. E nós tentamos ajudá-los orientando, né, fornecendo a eles os laudos e também encaminhando para a CIDs. Uma grande dificuldade que nós vivemos hoje no país é socioeconômica. Então, existem muitas patologias que poderiam ser evitadas, o seu progredir para a cegueira, e por milhões de condições, às vezes até desinformação, o paciente não está no consultório. Mas eu sempre tento ser muito claro, simples na informação, mas dizer a ele que tem um caminho além da visão. Que é um processo que eu entendo que depois que eu informo isso, vai ter que ser a aceitação dele para consigo dessa nova condição e da família, para ir dar o próximo passo, que seria a reabilitação. Então, Alana, aí eu vou trazer para você, né? Dr. Júlio traz essa reflexão e eu queria
se você pudesse compartilhar com a gente, né, de como foi sua experiência, né, em relação a esse universo, dessa limitação para você. Eu acho que é sempre importante a gente falar sobre isso, porque histórias funcionam como exemplos, né, e podem motivar, trazer esperanças. Eu fico muito feliz, né, de tê-las aqui hoje, a gente conversando, e eu estou aqui sentada e fico observando a Alana, né, e como, desde que ela chegou, muito desenvolta, muito otimista, muito alegre, E eu acho que isso é importante, né? Se muitas vezes a gente que é da área de saúde, a gente fala o tempo inteiro sobre prevenção, mas a gente, como eu falei, a gente está na linha da trincheira, que a trincheira é um pouco do distanciamento, porque a gente está como uma ferramenta de condição para alguém que nos busca. Mas a pessoa que experimenta o processo é quem pode falar melhor sobre isso, né? Então, se a Alana puder falar um pouco sobre a experiência dela e transmitir algo para quem está em casa, né, sobre isso, Alana. Vale chorar nesse bate-papo? Vale tudo. Olha, aqui vale tudo. É porque, assim, até pegando um gancho da fala de Dr. Júlio, quando ele fala da família, o papel da família na vida da pessoa com deficiência e trazendo para a deficiência visual, que é o nosso caso, é extremamente importante, né? Porque, assim, no meu caso, eu nasci com a glaucoma congênita, eu sou filha de pais, meu pai era analfabeto, minha mãe tinha pouca leitura, né? Como costumamos dizer. E, assim, eu nasci nessa família. E, assim, com a glaucoma congênita, descobriram desde de bebê, né? E apesar de buscarem tratamento fora de Vitória da Conquista na época, a gente não conseguiu reverter a condição de cegueira, né? De me tornar uma pessoa sem visão, né? Sem visão, essa visão funcional que nós estamos falando, né? Do sentido da visão. Mas, e apesar disso, eles não se acomodaram, porque eu tinha o desejo, eu tinha a vontade sempre de estudar. Eu queria estudar e eu sempre falava isso, via meus irmãos, meus primos, que a gente foi criado tudo junto, indo para a escola, e eu queria também ir. Mas na época que em Vitória da Conquista ainda não existia uma instituição, como hoje nós temos, né, a ACID. E por essa razão eu precisei buscar a reabilitação fora de Vitória da Conquista, em Salvador, isso há não sei quantos anos atrás. Não era um ir e vir fácil, então eu fui para o Instituto de Cegos, fui interna desse Instituto de Cegos, uma criança, eu ia fazer 10 anos na época, né, e só vinha em Conquista 2 vezes no ano, era em junho, que tinha o recesso, né, junino, e em dezembro, que era as férias maiores. E a família foi muito julgada, né? Tá abandonando a filha, colocou a filha no orfanato porque não enxerga. Mas eles passaram por cima desse julgamento porque eu acreditava em mim, mas eles precisavam acreditar também, porque se eu não tivesse essa crença deles, eu estaria em casa. Perderia não sei quanto tempo da minha vida, como tem pessoas hoje que chegam para nós já assim e que já perderam muito tempo da vida porque a família prefere, ou não sei, por falta de conhecimento, por medo, né? Aquela coisa da superproteção, deixa a pessoa num ambiente limitador e ela não se desenvolve, não tem estímulo, né? E aí a pessoa não vai aprender sobre os direitos. Então os meus pais, eu sou muito grata. E o papel da família é extremamente importante. Fui para o Instituto de Cegos, lá só podia ficar até 18 anos, retornei para a Vitória da Conquista, para a família, né? Para minha casa. E aí foi novo aprendizado, nova adaptação, né? Com a família mesmo, né? Com os primos, com os irmãos, e a escola também, eu já vim para fazer o magistério, e aí já conheci, já tinha a CID, né? Que me deu esse suporte,
Aí depois eu sempre fui mesmo de buscar o que eu queria, assim, eu queria trabalhar, né? Ontem a gente estava até brincando, vou trazer com um assunto polêmico, mas muito importante. A gente estava falando sobre mercado de trabalho e a questão do benefício, desse BPC, né? Aí eu estava contando para os colegas que na época quando minha mãe foi me buscar em Salvador, ela falou assim para mim, então nós vamos te aposentar. Gente, na hora que ela falou isso, foi mesmo que me dá um tiro assim no pé, porque eu falei, não, eu não aceito aposentar, eu não quero. E eu não entendia, né, que era uma forma, mas que eu podia buscar de estar saindo dessa dependência, que é importante, a gente sabe que esse benefício é importante para muitas famílias, mas que não era aquilo que eu queria para a minha vida. Porque para mim, se eu recebesse sim, eu ia me acomodar. E não queria, eu não queria me acomodar. Então eu fui ser voluntária, depois fui estudar, aí fiz o magistério, terminei, passei no concurso e hoje estou como professora da rede municipal Vitória da Conquista e trabalhando na CID, fazendo o que eu gosto, falando para as pessoas que talvez o exemplo, né, a história possa motivar. Quantas pessoas podem estar nos assistindo, né? E perceber que pode sim, que ela pode, como você falou, o benefício é importante, os processos legais eles existem, os processos relacionados à parte médica de atendimento também, mas eu acho que o que fica dessa sua fala é que também depende da gente, né? E isso sob todos os aspectos, porque a gente discute quantas pessoas têm tudo, enxergam, escutam, têm saúde e ainda assim não veem, né? Que é a reflexão que a gente traz para quem está em casa. Às vezes as pessoas têm tudo, têm todas as condições fisiológicas e assim, ainda assim, elas não conseguem enxergar. Mas a gente precisa falar sobre os outros processos agora. Então, vou voltar agora para a Patrícia e queria ouvir dela, assim, ela como cidadã, eu sei que ela está ocupando esse local na CID como professora, ajudando na construção de todos os processos, mas como cidadã, como é que você vê o nosso município do ponto de vista de acessibilidade e de inclusão para além das portas da CID, né? Tanto do ponto de vista da movimentação urbana, né? Da relação com os outros cidadãos da nossa cidade, assim como desse processo daquelas pessoas que conseguem caminhar por todo o processo legislativo, de ter os laudos, de ter a condição, mas e essas pessoas, mesmo que tenham alguma capacitação, elas conseguem se inserir no mercado de trabalho? Como é que você vê isso aí? Eu queria a sua experiência da CID, mas queria também o seu olhar como cidadã. Na CID, eu sou professora de orientação e mobilidade, que é uma disciplina que vai habilitar ou reabilitar, né, a pessoa com cegueira a estar se deslocando em vários ambientes. Então, assim, eu não sou conquistense, sou jequiéense, mas, assim, conheço Conquista muito bem, acredito eu, de tanto caminhar por vários bairros de Conquista, acompanhando os alunos. Muitos até se surpreendem quando a gente fala assim, você vai dar aula no meu bairro? Vou. E você vai, tem que pegar ônibus? Vou de ônibus. Vou até você. E você virá até a CID. Então, assim, para além das portas da CID, onde começa o nosso atendimento e o meu atendimento de orientação e mobilidade, a gente se depara com uma cidade que ainda deixa a desejar em relação às questões arquitetônicas, né? Físicas mesmo. Então, nós nos deparamos com bairros em que não tem ruas asfaltadas, as calçadas não são pavimentadas, outros que têm pavimentação têm bastante desnível. Então, as pessoas, não só uma pessoa com cegueira, mas um idoso, uma gestante, ele também vai estar numa condição especial, né? E pode estar sofrendo algum tipo de acidente, pode ter dificuldade, né? Está tendo algum prejuízo para a sua integridade física. Então, nós vemos a cidade ainda tem muito a melhorar em relação a essa questão da acessibilidade. A gente tem visto avanços, né? Tem normas, legislações que nós temos observado, né? As casas, né? Os pontos comerciais estão buscando, né? Dentro de reforma, seguindo normas, né? Colocando piso tátil na área externa, na área interna. Alguns colocam
rampas, né? Diminuído escadas, mas como cidadã, né? E como cidadã que conhece, que convive com essas pessoas, eu vejo que além dessa questão de arquitetônica, né? Das barreiras arquitetônicas, a gente se depara muito com o que nós chamamos de barreiras atitudinais. Então, tem locais que tem escada, mas se tiver talvez um funcionário que saiba como se aproximar, como falar com a pessoa com deficiência, né? Perguntar sobre a necessidade dele, poder acolher e auxiliá-lo, nesse momento, só esse acompanhamento aí vai valer muito mais do que uma rampa ali com um piso tátil adaptado para a pessoa com deficiência visual. Então, as pessoas com deficiência chegam na CID e às vezes reclamam muito, porque elas precisam de um laudo, elas precisam de um documento e elas não conseguem acessar aos locais, sejam órgãos públicos e órgãos também particulares, né, por conta dessa dificuldade das pessoas, porque inicialmente é visto a cegueira, né, a barreira, a limitação da pessoa. Aí já começa a tratar aquele sujeito como alguém que não entende da sua condição de pessoa, né, de humano. E aí já começa a lidar com quem está do lado. Como é que ele é? Como é que ele se chama? Por que ele está aqui? O que é que ele quer? Então, o quê? Né? Isso. Então tem essas questões. Aí às vezes perde um pouco esse medo, aí já aproxima. Né? E tem aquelas curiosidades, né? Tipo, como é que você come? E sua roupa? Quem passou seu batom? Então são curiosidades, claro que todo mundo tem. Mas assim, essa questão do chegar próximo, perguntar, né? Você precisa de alguma ajuda? É o básico, assim, que a gente sempre fala, né, nas formações, com professores que buscam a gente, com estudantes e com toda pessoa da sociedade que vai buscar lá a CID. A gente primeiro perguntar o que é que você precisa, né? Às vezes encontro uma pessoa com deficiência num ponto de ônibus ou em algum local parado, pergunta, talvez ele está ali esperando passar alguém para ajudar a atravessar a rua, ou então para perguntar um ônibus que vai passar, ou se tem um táxi perto. Então é só a gente perguntar. Às vezes as pessoas ficam com medo, né, de aproximar, de não saber, mas é melhor que você se aproxime, pergunte, ofereça uma ajuda, que a pessoa vai dar essa devolutiva e vai expor a condição. E aí a gente acaba desmistificando, né, algumas questões. E lá na CID a gente trabalha muito com essas questões, de estar falando para a sociedade sobre, né, essa abertura para a pessoa com deficiência. Então a gente ainda vê assim, bastante dificuldade. Né? Mais uma vez a educação, né, como o centro de referência da vida coletivamente, da vida em sociedade de forma harmônica, onde todos têm os seus lugares, todos possam ser respeitados, né, com suas necessidades, com seus direitos e também com seus deveres, né? Mas assim, o centro de tudo é a educação, né? Então, em todas as problemáticas, toda vez que a gente vai discutir, a gente gira e cai no conceito da educação. Né? Eu queria ouvir de Dr. Júlio, ele também como cidadão, como é que a visão dele sobre esse processo, né? Ele que atende essas pessoas, que participa desse processo, inclusive, do primeiro impacto, né, do sofrimento, de entender que a partir dali aquela vida vai mudar, e para fora das portas, né, do São Lucas Day Hospital, né? Quando você faz o seu olhar sobre a cidade, não só de Vitória da Conquista, mas por onde você anda no nosso país e até fora daqui, quem sabe? Como é que você identifica, você que é um profissional, né, da área de oftalmologia, que lida diretamente com isso, assim, como é que seu olhar, né, de cidadão nesse processo? Olha, Rosa, por onde eu ando no Brasil, eu vejo uma grande deficiência de condições de deambular para o cego, para o idoso, para a criança. As cidades estão muito aglomeradas, né? O trânsito está muito acelerado e, infelizmente, existem milhões de barreiras que nós observamos nas calçadas, como Patrícia falou, dos desníveis das ruas. E eu vejo que hoje seria muito interessante que nós tivéssemos um aprofundamento maior em relação a lidar com aquela pessoa deficiente. Porque muitas vezes a gente fica sem jeito de oferecer a nossa ajuda. Nós até queremos, mas nós não queremos ser assim invasivos com eles, entendeu? E eu diria para você, eu que tenho uma visão com óculos corrigida bem,
andar já não é fácil, né? Nessa cidade onde você nem sempre tem uma boa faixa de pedestre, uma boa sinalização, você não tem nem coragem de botar o pé na faixa de pedestre porque você acha que o motorista vai passar por cima, né? Porque eu acho que está faltando princípios básicos que nós já tivemos maiores, né? Como educação, né? E nesse processo, assim, me chamaram, volto a dizer, sempre quando me chamam para fazer alguma coisa, eu não posso fugir às perguntas capciosas, né? Que são as perguntas, a ideia é essa, a gente numa roda de conversa, estimular para que quem está em casa, aqueles que são formadores de opinião também, né, se sintam nesse lugar de uma reflexão, porque também senão não tem sentido se for a gente só ficar aqui. Então eu sempre parto do princípio que dentro dessa discussão do processo educacional, aqueles que detêm mais conhecimento, eles podem, inclusive, contribuir. E a gente tem um país com construção de leis e tudo. E aí eu não vou falar da pessoa Júlio, eu vou falar sobre as instituições maiores, que são os órgãos específicos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia. Só para a gente ter conhecimento, existe um movimento ou uma aproximação dentro dessas construções de leis, inclusive de adaptação, onde as instituições específicas da oftalmologia, não do âmbito pessoa física, mas do conjunto, onde eles também contribuem, debatem nos congressos. É uma curiosidade, doutor Júlio. Isso acontece ou não? É uma coisa que ainda precisa desse processo que eu estava conversando com Patrícia, que é da necessidade do entendimento que o processo educacional ele se estende para além das portas da faculdade no conhecimento técnico do que a gente vai fazer com o paciente, e nisso eu me incluo também, porque eu também sou da área de saúde. Mas é mais uma curiosidade sobre como funciona, por exemplo, nos congressos, se a temática cegueira, ela fica no âmbito da discussão das causas, possibilidade de tratamento, ou se como instituições, né, com poderes, inclusive jurídicos, de informação e de construção de saberes, eles também, existe uma discussão em torno disso ou não? Isso não avançou? Não, existe sim. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia, a Sociedade Brasileira de Oftalmologia tem olhos, né, para a visão subnormal e para a cegueira. É bem verdade que grande parte dos congressos visam a manutenção da visão e a recuperação, né? Mas nós temos a Sociedade de Visão Subnormal que trabalha tentando fazer com que esse processo de reabilitação seja aprovado por lei algumas medidas. Agora, se você me perguntar se isso é uma frequência, eu não tenho a capacidade de responder dessa maneira. Pois é, gente, a gente está chegando ao fim da nossa roda de conversa aqui, e aí eu vou pedir para a gente finalizar que tanto Patrícia deixa a fala dela, né, para quem está nos ouvindo em casa, assim como a Alana e depois o Dr. Júlio, agradecendo desde já a presença de vocês, a disponibilidade de estar aqui conosco, montando esse material informativo. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, né? E eu acho que isso também, hoje que o mundo trabalha muito em rede, tudo conectado, eu acho que algumas portas, quando elas se abrem, elas podem também, esses tentáculozinhos, eles podem alcançar outras possibilidades, e é a ideia, né? Eu acho que tudo que a gente começa pensando, dali pode surgir alguma coisa. Então eu queria desde já agradecer a presença da CID, na representação da presidente Alana, da professora Patrícia, o Dr. Júlio, que é o técnico responsável do São Lucas Day Hospital, e vou deixar para vocês a fala de despedida, né? E o que vocês gostariam de deixar como mensagem para quem está em casa? Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ler, mas às vezes eu não consigo memorizar muito alguns pensamentos, alguns pensadores, mas esses dias eu estava lendo uma frase que eu gostei muito e que eu acho que o papel da CID está intrinsecamente ligada a essa frase. As pessoas são diferentes em seu voo, mas iguais em seu direito de voar. Então é em busca desse direito de voar que a gente procura dar asas, né, para as pessoas que procuram a nossa instituição. Como eu falei no início, é com muita alegria, né, que estamos aqui em nome da ACID falando para as pessoas sobre a importância, né, dessa questão da cegueira, de prevenção e também da reabilitação, né, para aqueles que já perderam a visão ou são considerados pessoa com baixa visão. A ACID
funciona na Avenida Siqueira Campos, número 2000. Então, quem quiser nos visitar para conhecer, para fazer um trabalho voluntário, para ser um doador, ou para levar alguma pessoa, né, com deficiência visual, ou até mesmo para se capacitar, para aprender mais sobre esse universo, essa questão de como lidar com a pessoa com deficiência, nós estamos de portas abertas, de segunda a sexta. Nosso telefone é o 3424-9954. Nós temos Instagram, Facebook, temos página no YouTube e o nosso site, que é acid.org. Então, estamos em todas as redes e estamos buscando estar em todos os lugares, né? E levar as pessoas com deficiência, né? No caso, instrumentalizá-los e dar autonomia para que eles estejam em todos os lugares. E assim valer realmente essa questão da inclusão social, da pessoa se sentir realmente participante, né, da sociedade. Assim que eu cheguei em Vitória da Conquista, né, trabalhando no consultório oftalmológico, eu conheci um senhor. Esse senhor tinha um sorriso largo, totalmente cego, e ele veio a mim algumas vezes. E o que me chamou muita atenção desse senhor foi a beleza que ele tinha no seu ser. Ele era totalmente cego, uma família grande em Vitória da Conquista, e ele vivia uma vida totalmente normal. Eu o encontrei algumas vezes na rua, ofereci 1 ou 2 vezes ajuda a ele, mas ele ia para todos os lados dessa cidade, sozinho. E sempre quando eu o cumprimentava, sorria muito. Então eu entendo que aquela pessoa que quando tem a notícia da perda visual, que entra num quadro de tristeza e muito provavelmente num quadro depressivo, onde toda a família adoece junto com ele, se tiver um órgão como a ACID que o ajude a superar esse momento, eu vou ver mais pessoas sorrindo. E o sorriso dessas pessoas é um sorriso de coração. Para mim, elas enxergam muito mais do que muitas pessoas que têm os órgãos perfeitos. A gente se despede e agradece a presença de quem está aí nos ouvindo em casa, né? Volto a agradecer a presença. Foi muito gratificante para mim, que sou da área de saúde, que lido também com outro universo de deficiência, que é a deficiência auditiva. Mas ficam as palavras, principalmente da Alana, no sentido, né, de que o voo pode ser de todos, independente da forma como se enxerga, né? Para onde se você consegue enxergar funcionalmente ou não, porque a gente está aqui para experimentar. Então, eu vou finalizar com o mote, né, o motivo da nossa campanha, que é Pelos Olhos São Lucas Day, porque você pode enxergar que a prevenção pode ser a solução do problema. Então é isso, e a gente aguarda vocês em outro momento para outro bate-papo sobre temáticas pertinentes ao universo da saúde.